Ela parou de servir meu prato primeiro. Foi aí que percebi. Antes eu entrava com a jaqueta na cadeira. Ela deslizava uma assadeira para o centro e dizia: "Lava as mãos. A comida está quente." Naquela noite, ela se apoiou no balcão, telefone nas duas mãos, o olhar em outro lugar. Meu garfo raspou a cerâmica vazia. "Ei!" falei, batendo na mesa. "Cheguei." "Ouvi." Ela respondeu sem olhar para cima. "Vou comer depois." "Perdi algo?" Perguntei. "Tudo bem. Você está vendo coisas que não existem," ela disse. Se eu soubesse para onde aquilo ia, não teria desperdiçado uma única piada tentando iluminar aquele ambiente. Éramos o tipo simples de casados que funciona. Uma casa de 3 quartos em um bairro tranquilo de São Paulo. Eu dirijo uma pequena empresa de construção. Ela trabalha em RH em um provedor de saúde. Por anos, nossa casa se sentiu como um casaco bem ajustado, quebrado, quente, confiável. Depois algo rachou. Não alto, apenas uma costura. Seu telefone se tornou parte de seu corpo, vibrava, ela levitava. Ligações. Ela entrava no corredor, fechava a porta como se eu fosse um vizinho pedindo sal. Começou a trabalhar até tarde. Perguntei uma vez. "Mais uma noite de trabalho," ela disse, ainda digitando. "Estamos sobrecarregados. Não me espere acordado. 3ª noite desta semana." "Você quer que eu saia?" Perguntei. "Quero uma resposta que não seja uma entrada de calendário," respondi. Ela colocou o telefone virado para baixo como uma oferta de paz e me deu aquele tom paciente de professora. "Marcos, tudo bem. Por favor, não comece." Ela ficou fria. Depois veio o humor às minhas custas. Pequenas feridas. Um revirar de olhos na frente de sua irmã. Um comentário sobre eu brincar de chefe com sentimentos. Uma risada que ficou plana quando eu não ri junto. Sua irmã, Fernanda, começou a aparecer mais. Fernanda ilumina ambientes, fala rápido, ri fácil, abraça forte. Sempre nos demos bem. Toda vez que ela visitava, Juliana entrava em modo de anfitriã. Doce demais, encenado. Parecia que ela estava atuando para alguém fora de câmera. Uma manhã, minha esposa pegou o casaco com o telefone, já na palma da mão. "Hoje vou ficar tarde," ela disse para o batente da porta. "Até que horas?" perguntei. "Mais tarde do que você," respondeu. "Trabalho?" "Sim, meu café esfriava." "Se eu ligar para o escritório, sua equipe vai confirmar?" Ela sorriu com desdém. "Estamos fazendo o ensino médio agora?" "Só perguntando em qual canal sintonizar." "Não me espere acordado," ela repetiu, e a porta se fechou sobre minha pergunta. Eu me dizia que era uma fase. Depois parei de me dizer qualquer coisa e apenas observei. No dia seguinte, por volta das 11 horas, enviei uma mensagem. "Vamos almoçar? Tem aquele food truck de tacos na Avenida Paulista." "Não consigo sair hoje," ela respondeu. Olhei da mensagem para meu para-brisa. Eu já estava estacionado em frente ao seu escritório. Motor ligado, telefone no joelho. As portas de vidro do saguão se abriram e Juliana saiu. Não era uma pessoa sufocada de trabalho. Linhas limpas, calmas, um batom fresco que ela nunca usava em noites de trabalho de verdade. Ela varreu a rua com o olhar, pediu um carro, deslizou no banco de trás. Entrei no trânsito 2 carros atrás. Já havia planejado 100 canteiros de obra. Seguir um sedã pelo centro é apenas outro planejamento com mais freios. O carro parou em um restaurante italiano na Rua Augusta. Ela saiu, ajustou a blusa e se dirigiu à porta, onde um homem a esperava. Ele sorriu primeiro. Ela correspondeu. Eles se aproximaram. Não era um abraço de olá. Era uma piada compartilhada por 2 pessoas que vinham rindo em particular há um tempo. Ele era familiar. Levei um segundo para reconhecê-lo sem uma cerveja na mão em um churrasco. Era o Tyler, marido da Fernanda. Estacionei na esquina, apoiei os antebraços no volante e olhei como se tivesse encontrado uma rachadura em uma viga de suporte. Eles entraram. Eu não invadi. Isso é TV. Deixei a imagem queimar e fiz uma ligação mais simples. Um amigo meu tinha usado um investigador particular quando suspeitava de fraude de faturamento de um subempreiteiro. Ainda tinha o número. "Você trabalha com casos domésticos?" Perguntei ao cara pelo telefone. "Trabalho com padrões," ele respondeu. "Doméstico é 90% padrões. Depois você vai se entediar." "Quero o oposto de um show," falei.
Nos encontramos naquela noite em uma lanchonete longe de qualquer lugar onde pudéssemos encontrar alguém do nosso bairro. Ele usava um corta-vento e não dizia palavras desnecessárias. Deslizou um formulário para mim. Deslizei dinheiro para ele. Qual é o escopo? Perguntou. Cronograma de trabalho, reuniões, compromissos externos, qualquer endereço recorrente, hora, datas, fotos, nada de ficção criativa. Quero fatos entediantes. Você tem certeza de que quer abrir essa porta? A porta já está aberta, respondi. Quero as luzes acesas. Em casa, interpretei o papel que ela escreveu para mim. Jantar, conversa educada sobre o tempo, TV ligada, nada que alguém realmente estivesse assistindo. Ela se sentava perto e longe ao mesmo tempo. Seu telefone acendia. Ela se desculpava, voltava com uma postura diferente. Se ela estava construindo uma história, eu deixava. Não interrompo pessoas me mostrando exatamente quem são. Não trouxe o assunto novamente. Mudei outras coisas. Primeiro, dinheiro. Movi nossa conta principal para aprovação dupla em transferências. Compras e contas rotineiras continuaram fluindo. Todos os extras foram pausados. Ela não notou por 3 dias. Por que meu cartão foi recusado no salão? Perguntou jogando a bolsa na mesa. Porque coloquei um bloqueio no discreto, respondi. Até o próximo trimestre. Fomos soltos. Soltos? Ela riu. Eu gerencio o orçamento e assinei os cheques. Disse nova regra. Ambos assinamos em não essenciais. Isso é controlador. Isso é ser adulto, respondi. Ela estudou meu rosto como se eu tivesse crescido um segundo nariz. Tudo bem, vou remarcar. Vou te levar, falei pegando minhas chaves para a garagem. Minhas regras, meu combustível. Naquela noite ela tentou uma correção. Entrou com uma sacola de papel do meu hambúrguer favorito e 2 garrafas de refrigerante. Paz? Perguntou, colocando a sacola como uma bandeira branca. Jantar é jantar, respondi, puxando os pratos. Aprecio a comida. Ficou tenso. Ela continuou mais suave. Ficou impreciso, respondi. Pequena diferença. Ela estendeu a mão pela mesa e tocou meu pulso. Ainda estou aqui. Sei exatamente onde você está, falei. E vi sua mão pausar, depois recuar. 2 dias depois, o investigador ligou. Devemos nos encontrar, ele disse. Tenho um padrão. Escolhi um estacionamento atrás de uma loja de materiais de construção. Ele me entregou um envelope grosso. Fotos, registros com carimbo, capturas de mensagens que ele havia obtido legalmente porque ela fazia backup em uma nuvem vinculada ao nosso plano familiar. Restaurantes. Um motel em uma estrada rural onde ninguém perguntava nomes. Dias da semana marcados como convites de calendário. Nomes. O de Tyler era tão claro quanto um recibo. Passei meu dedo ao longo de uma foto até saber que me lembraria dela mesmo se perdesse a visão. Minha esposa sorrindo para um homem que não era eu, como se ele tivesse ganhado. Abaixei a pasta e respirei 10 vezes. Não para acalmar, mas para colocar os freios no reflexo de explodir ali mesmo. Depois dirigi para um escritório de advocacia que eu usava para contratos e me sentei em frente a um homem que também não desperdiça palavras. Não estou aqui para fazer um show, falei. Estou aqui para terminar sem dar munição para ninguém. Ele folheou o arquivo, acenou uma vez como se o trabalho fosse direto. Não avise, ele disse. Não mude seu dia a dia mais do que já fez. Documente o que já documentou. Não se mude, não ameace. Quando estiver pronto, vamos servir. Se conseguir um reconhecimento notarizado sem notificação, ainda melhor. Quero linhas limpas, falei. Então mantenha a boca fechada até o dia em que não fizer, ele respondeu. Então fechei a boca. Parei de ir para a noite de trívia de casais nas quintas. Falei para o grupo que estava enterrado no trabalho. Quando ela perguntou, não vamos? Respondi, não é mais nossa coisa. Me mudei para o quarto de hóspedes sob o pretexto de um cronograma antecipado. Coloquei meu alarme para 4h45 e saí de casa antes das 5 por 3 dias seguidos. No 4º dia, ela desceu com café feito na minha proporção exata. Deslizou pelo balcão. Fiz isso antes de seu alarme, disse. Obrigado, respondi, colocando na xícara do caminhão alguns centímetros à esquerda do centro.
Dirigi para nosso canteiro no lado oeste cedo o suficiente para pegar a entrega de tijolos e passei a manhã em trabalho tranquilo. No almoço, falei para meu encarregado cuidar da tarde e atravessei a cidade até seu prédio. Não para segui-la, mas para estabelecer um limite em terreno neutro. Ela saiu às 12h30 com 2 colegas de trabalho. Desci do caminhão e esperei na calçada. Marcos. Um dos colegas tentou ser invisível. Nos deem 1 minuto, Juliana disse a eles colocando um sorriso como maquiagem. Eles entenderam a mensagem e se afastaram. Você não pode aparecer assim, ela começou. Posso aparecer em qualquer lugar onde meu nome não esteja bloqueado, respondi. 2 coisas. Terminamos com o grupo de quinta e não vou ao churrasco do seu chefe neste fim de semana. Ela piscou. Já confirmamos. Não faço fingimento, falei. Isso é constrangedor para quem? Ela respirou fundo pelos dentes. Isso vai ser seu novo hobby? Anúncios? Meu novo hobby é me respeitar, respondi. Tudo o mais é um efeito colateral. Ela olhou para as portas de vidro onde as pessoas podiam nos ver. Você está fazendo uma cena? Não, falei. Estou parando uma. Me virei e deixei-a com o reflexo dela mesma na porta. Naquela tarde ela enviou uma foto de um camelo na mesa. Volte cedo para casa. Fiz seu prato favorito. Dirigi para casa no horário. Ela serviu o macarrão que eu gosto e colocou o telefone virado para baixo. Ela estendeu a mão para minha primeira. Desculpe por ter estado distante, ofereceu. Por qual parte? Mantive minha voz firme. Por estar ausente, ela disse, olhos firmes. O trabalho foi pesado. Tenho estado irritável. Sinto falta de nós. Sinto falta de ser respeitado, falei. Ela segurou isso por um momento. Depois se inclinou. Tocou minha bochecha com um beijo que parecia uma negociação. Nos 2 dias seguintes, ela foi açucarada, exagerou a gentileza, elogiou minha camisa 2 vezes, riu de piadas que não eram piadas. Parecia um roteiro que alguém lhe deu intitulado Reconquistar Marido. Peguei os gestos pelo que eram, sinais de que ela sentia o chão sob seus pés tremer, e não confundi com uma ponte de volta. Sexta à noite. O telefone vibrou e ela se levantou. Vou ficar tarde, disse. Do trabalho? Perguntei, enxaguando uma panela. Ela me olhou como se tivesse perguntado a cor do céu. Sim. Mande-me o nome de sua supervisora, falei. Vou enviar flores para ela por estar te trabalhando tão duro. Não sou sua funcionária. Ela disparou. Verdade, respondi. Funcionários recebem expectativas mais claras. Ela pegou a bolsa, murmurou algo no ombro e saiu. Às 22h52, a campainha tocou. Visitantes tardios em nosso bairro geralmente significam que o filho do vizinho quebrou uma janela, abri a porta e Fernanda estava no degrau. Cabelo preso? Sem sorriso, olhos como uma decisão. Posso entrar? Perguntou, não esperando por sim. Passando por mim para a cozinha, colocou as chaves no balcão com um clique apontado. Tudo bem? Perguntei, já sabendo a resposta. Não, ela disse. Sua esposa está com meu marido agora, posso provar. E antes de você perguntar, não me critique. Sei o que estou fazendo. Ela me olhou nos olhos. Opção A, a gente os interrompe. Opção B, deixamos eles continuarem brincando e decidimos como queremos terminar. Opção C, falei, despejando água em 2 copos. Não perseguimos palhaços. Ela piscou uma risada que não era engraçada. Escolhi B. Igual. Ela olhou ao redor de nossa cozinha como se fosse uma cena de crime. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente para estar pronto, falei. Puxei o envelope e coloquei na mesa. Ela colocou um dedo nele como se pudesse explodir. Você contratou alguém, disse. Construí uma linha do tempo, corrigi. Você vai querer se sentar. Lemos juntos, sem ler em voz alta. Ela encontrou datas que combinavam com noites em que ela havia ficado tarde com amigas ou visitado a mãe. Parou em uma foto do lugar italiano e deixou escapar um som que espero nunca ouvir novamente de ninguém que conheço. Eu me sentia louca, disse. Obrigado por me fazer não sentir. Deslizei um prato de biscoitos em sua direção porque comida ancora as mãos quando a cabeça está girando. Qual é seu movimento? Perguntei. Terminei, ela disse. Mas quero fazer isso limpo. Não quero gritos e portas batidas sendo a história que eles contam. Estamos alinhados, falei.
Mapeamos linhas como pessoas planejando uma reforma. Quem fala com quem, o que dizemos, o que não dizemos. Ela tocou meu cotovelo. Você está bem? Estou no controle, respondi. Isso não é uma resposta. É a única que importa esta noite. A porta da frente se abriu alguns minutos depois da meia-noite. Juliana entrou, viu Fernanda, me viu, recalculou a cena. Sua boca se abriu, fechou e encontrou uma linha. O que é isso? Perguntou. Uma cozinha, respondi. Fernanda ficou muito imóvel. Oi, por que ela está aqui? Juliana me apontou. Por que você está chegando agora? Devolvi. Trabalho, ela disse por reflexo, e ambos vimos a palavra cair no azulejo e ir a lugar nenhum. Coloquei a pasta na mesa onde ela não podia perder. Assine, pisquei. Assinar o quê? Perguntou. Um reconhecimento, falei. Você pode ler. Ela folheou as páginas. A foto deslizou um pouco e parou virada para cima. Seus ombros se quadraram como se pudesse blefar a próxima carta. Você contratou alguém para me perseguir. Contratei alguém para registrar a verdade, respondi. Fernanda falou pela primeira vez desde então. Oi, Tyler também. Ele vai receber uma cópia, continuei. Minha esposa engoliu e olhou para sua irmã como se tivesse se lembrado de que todos tínhamos sobrenomes. Podemos conversar sobre isso em particular. Não, falei. Sem mais distorções privadas. Você praticou sozinha tempo suficiente. Ela tentou um movimento mais suave. Marcos, por favor, guarde isso, podemos consertar. Não podemos, cortei. Isso não está no menu. Ela olhou para Fernanda. Você não deveria estar aqui. A voz de Fernanda ficou dura. Você garantiu que eu estaria. Juliana colocou os papéis para baixo. O que você quer de mim? Encerramento, falei. Minhas regras. Você não vai contar essa história no trabalho ou com nossos amigos. Você vai pegar suas coisas esta noite. Roupas e móveis pessoais ficam por enquanto. Segunda, meu advogado vai enviar a logística do resto. Você vai deixar sua chave de casa no balcão. Ela piscou mais rápido procurando por uma alavanca que não estava lá. Você não pode simplesmente... Posso, respondi. E estou. Ela colocou a mão nas costas de uma cadeira e tentou sorrir através disso. O mesmo sorriso de show que eu havia visto por semanas. Tivemos uma fase difícil. É tudo. Uma fase difícil é quando você esquece um aniversário, falei. O que você fez foi pegar uma bola de demolição na fundação e pediu para eu chamar de vento. Ela olhou para as fotos novamente, depois para Fernanda. O espelho finalmente mostrou uma forma que ela reconheceu. Ela pegou a caneta com uma mão que de repente parecia menor do que eu lembrava e escreveu seu nome onde meu advogado havia colocado uma aba adesiva. A tinta fez um som como um ponto final. Desculpe, disse para a mesa. Para quem? Perguntou Fernanda. Para ambos, disse Juliana, voz se desfazendo. Fernanda acenou uma vez como se tivesse marcado a sentença e nunca a revisitaria. Pegue suas coisas, Fernanda acrescentou. Não quero vê-la tocar em nada meu novamente. Nunca. Juliana se virou para o corredor, depois de volta para mim. Você realmente terminou. Terminei 10 minutos atrás, falei. Isso é eu limpando. Ela queria uma briga. Queria que eu ficasse vermelho e alto para que pudesse sair da sala, acreditando que havia sido empurrada. Não dei isso a ela. Abri o armário do corredor, puxei sua mala, coloquei no chão e saí da sala. Ela se moveu pela casa como uma visitante em um museu. Armário, gavetas do banheiro. Uma última parada na cômoda, onde ela guardava notas e cartões. Ela pausou com um na mão, uma nota de aniversário que eu havia escrito 3 anos atrás. Ela o segurou como se tivesse chegado de outra vida e o colocou cuidadosamente de volta na gaveta. Na porta, ela colocou sua chave no balcão. Soou alto. Ela olhou para cima para mim, experimentando uma dúzia de expressões em 2 segundos. A que funcionava comigo quando o cachorro rasgou o tapete. A que funcionava em restaurantes quando uma mesa era lenta. A que prometia noites tranquilas, nenhuma delas se encaixava. O que as pessoas vão dizer? Perguntou Última Flecha. Vão dizer que me levei a sério, respondi. Ela saiu. O caminho se iluminou quando seu carro se afastou e a casa ficou silenciosa como um palco depois da cortina. Fernanda exalou e afundou em uma cadeira. Você não gritou,
disse. Não é minha coisa, respondi. Nos sentamos no silêncio que vem depois de um corte duro. Depois abri a geladeira e levantei ovos. Fome? Perguntei. Ela deu um sorriso cansado e meio, morrendo de fome. Comemos às 2 da manhã como novos pais. Cotovelos na mesa, ovos com torrada. Sem brindes, sem discursos. Às 3 ela ligou para uma amiga e pediu para ficar lá. Caminhei com ela até seu carro. Você acha que piora antes de melhorar? Perguntou. Acabou de ficar real, falei. Real bate pior. A semana seguinte correu como uma lista de verificação. Me encontrei com meu advogado, arquivei os papéis certos, tive a logística escrita por alguém com um tom neutro e um bom modelo. Movi dinheiro em 2 pistas claras e iguais para necessidades até que tudo se desemaranhasse. Mudei o código do teclado da garagem, não a fechadura, e enviei a Juliana o novo código para sua janela de coleta agendada. Porque decência não é caridade, é um limite que protege ambos os lados. Quando ela chegou para caixas, me certifiquei de que meu encarregado Nate estava lá para uma cerveja. Não para exibir, mas para ter uma testemunha. Oi, Juliana, Nate disse do sofá, voz como cascalho de Ohio. Não vou demorar, ela murmurou. Sem pressa, respondi. Depois continuei falando com Nate sobre a laje de amanhã como se fosse uma terça qualquer. Não era um show, era minha vida avançando com ou sem uma plateia. No trabalho, falei para os líderes da equipe que eu estaria fora do telefone 4 horas naquela sexta de manhã. Logística pessoal, disse. Eles acenam e não perguntam por que homens que vivem na chuva sabem como cuidar de seus próprios negócios, a menos que pedido. Sábado, Fernanda me encontrou em uma cafeteria do outro lado da cidade, não nossa cidade, com um bloco de notas. Ela já havia se encontrado com um conselheiro, tinha uma lista de passos, rosto pálido mas firme. Nos sentamos com café barato e um plano limpo porque o luto precisa de algo para segurar além do luto. Você está bem? Perguntou novamente. E agora tinha uma resposta diferente. Estou melhor, falei. Não gosto de ser mentido. Gosto ainda menos de estar pronto, mas gosto de estar claro. Ela acenou com isso. Igual. Domingo, abri a garagem, tirei minha motocicleta e a limpei como qualquer outro fim de semana. 30 minutos depois, nosso vizinho Miguel caminhou, mãos nos bolsos. Ouviu algo? Miguel perguntou cuidadosamente. Ouvi o suficiente, falei. Como está sua cortadora de grama? Ele acenou como se tivéssemos tratado a verificação de correio obrigatória adequadamente. Corta torto. Traga para cá, falei. Vou consertar o que você quebrou. Uma semana depois, Fernanda me enviou uma foto de um armário vazio. Ele saiu, escreveu. Respondi com um polegar para cima e nada mais. Naquela noite, Juliana ligou de um novo número. Deixei ir para a caixa de voz. Houve um tempo em que eu teria me sentido mal educado sobre isso. Mal educado não está nos 100 principais palavras para o que ela fez com nossa casa. Depois veio a fase de desculpas de sua equipe. Um longo e-mail que parecia um manifesto com palavras sobre estresse, confusão e não ser ela mesma. Encaminhei para meu advogado e voltei para minhas estimativas. No meio da semana, ela tentou o grande gesto. Ela apareceu no meu canteiro ao meio-dia, com um prato de comida e um sorriso que poderia ter funcionado no velho eu. Pensei que você pudesse querer algo quente, disse, segurando o prato na beira da laje. Cuidado, falei, pegando para evitar que caísse no concreto molhado. Segurança em primeiro lugar. Podemos conversar, ela acrescentou. Já dissemos as únicas coisas que valem a pena dizer, respondi. Você se lembra das regras. Nate caminhou sentindo que o ar havia mudado. Ele ficou no meu ombro sem dizer uma palavra. Ela olhou para ele depois de volta para mim. É assim que vai ser? Perguntou. É assim que é, falei. Ela deixou o prato, se virou e caminhou para seu carro. Nate me cutucou. Você está bem? Melhor a cada dia, respondi e quis dizer. Fernanda e eu não nos apressamos em nada. Nos encontramos para café e logística. Trocamos recibos de progresso mundano. Cartas bancárias, utilitários alterados, novas rotinas. Éramos 2 pessoas que haviam recebido o mesmo problema de 2 pessoas e escolhemos lidar como adultos. As semanas se empilharam. A casa ficou mais silenciosa. Meu calendário ficou mais simples.
Instalei novas prateleiras na garagem porque ordem é terapia gratuita. 1 mês se passou, depois 2. Depois recebi uma mensagem de um amigo mútuo de que Juliana e Tyler se mudaram para uma cidade diferente. Novo começo, escreveu o amigo, evitando a frase que queria dizer. Bom para eles. Eles precisariam disso onde seus nomes não eram familiares. E eu não me escondi. Não atualizei minha vida como um adolescente postando manchetes. Comecei a dormir como alguém que não está esperando uma porta se abrir e uma história ser inventada. Comprei um F-150 usado, que estava de olho porque queria, não porque tinha que preencher um espaço. Assumi um novo projeto comercial que manteria minha equipe ocupada durante o inverno. Sábados, eu ia para o Rio com Miguel e uma garrafa térmica. 1 mês depois que a papelada foi finalizada, conheci uma mulher em um churrasco de um amigo que fazia perguntas diretas e dava respostas diretas. Levamos devagar. Não contei uma saga. Contei onde eu estava. Quanto a Fernanda, nos mantemos honestos. Uma mensagem aqui, um check-in ali. Depois de tempo suficiente para que ninguém pudesse chamar de rebound ou conspiração, pegamos para jantar. Não como coautores em um roteiro ruim, mas como duas pessoas que passaram por uma tempestade e aprenderam a olhar para as nuvens. Talvez isso vá a algum lugar. Talvez não. De qualquer forma, não estamos nos escondendo de nossas próprias vidas. As pessoas perguntam às vezes quietamente, como se a resposta pudesse quebrar. O que finalmente fez? Como se um momento merecesse o crédito. Não foi o cheiro de vinho em seu casaco ou a dúzia de mensagens, não me espere acordado. Não foi o restaurante ou o estacionamento. Foi isso. Uma mulher adulta me olhou nos olhos e disse que nada havia mudado enquanto mudava tudo pelas minhas costas. O respeito morreu ali. Depois disso, tudo é apenas móveis e papelada. Não conto a história para ganhar aplausos. Conto porque homens precisam ouvir um final diferente. Você não precisa queimar tudo. Você apenas para de alimentar fogos que não acendeu. Você estabelece regras. Você as mantém. Quando alguém faz uma escolha, você faz uma também. A última vez que vi Juliana de perto foi meses depois em uma loja de supermercado que eu nunca costumava ir. Ela estava em um corredor diferente. Olhos em sua lista, cabelo mais curto. Ela olhou, me viu, congelou por meio segundo, como se tivesse batido em uma porta de vidro que não sabia que estava lá. Acenei uma vez, não com raiva, não caloroso. Ela deu um aceno fantasmagórico de volta. Continuamos. 2 compradores com carrinhos e recibos e nada deixado para discutir. Em casa, entrei na minha garagem, toquei o clicker e observei a porta se abrir na vida que construí de propósito. Ferramentas na parede, um caminhão que liga na primeira volta, uma xícara de café no banco de trabalho de uma mulher que conhece a diferença entre conforto e honestidade. Caminhei para minha cozinha, coloquei as compras e enviei uma foto a Fernanda de uma omelete queimada de uma tentativa de cozinha que deu errado. Ela respondeu com um rosto rindo e uma dica sobre níveis de calor. Despejei um copo de água, me apoiei no balcão onde aquele envelope havia estado uma vez e deixei o silêncio ser o que era. As pessoas vão dizer o que quiserem, sempre fazem. Aqui está o que eu digo e digo com calma. Quando alguém mostra sua matemática, acredite nela, depois faça a sua. E quando os números não funcionam, você fecha o livro e começa um projeto diferente. Eu fiz. E estou vivendo em uma casa que me escuta quando falo. Nossa história chegou ao fim.